ao lado do Matheus Alves, do Edivar Santos, da Zuleide Souza, com a sua participação no 991050439. Hoje com um convidado. Hoje nós estamos recebendo Brás Paulo de Oliveira Júnior, professor, vereador, ativista social. Vamos falar de vários assuntos aqui no nosso programa até às 9 da manhã. E você participa conosco através do 991050439. Em nome do Cicobi Credicopa, que criou uma linha de crédito exclusiva para pequenos empresários, reduziu as taxas de consórcio de crédito consignado INSS SAP. Se precisar, entre em contato no 388-2400. Vamos unir nossas atitudes, fazer a diferença. Cicobi Credicopa, mais que um banco, a nossa cooperativa de crédito. Dornelles Imóveis, compra, venda, construções de casas, apartamentos, lotes, sítios, fazendas em Patos. Acesse dornellesimóveis.com.br. Minasaf Brasil, empresa do Grupo Patense, 38238362 ou acesse grupopatense.com.br. Tem gás na Avenida Fátima Porto, em frente ao Marte Minas. Agora também com Disque Água, 3823-3131. Unipan, educação que transforma. Edivar Santos, vamos para mais um debate. Bom dia. Opa, bom dia, né, J. Mário, aqui, Matheus Alves, Zuleide Souza, aqui, nossos companheiros de trabalho, e bom dia a você, amigo ouvinte, né? Hoje é quarta-feira, mas já tá com aquela cara assim de final de semana chegando, né? Tá. Cara... Natal também chegando por aí, gente. Com cara de que? Sexta-feira? Quinta? Não, quarta com cara de quinta. Eu vou na mesma forma. O Matheus, a propaganda é a alma do negócio, hein? É isso aí, rapaz, né? Bom dia a todos aí. Ele te empurrou a quinta-feira também. Matheus. Aguenta! Coisa boa, viu? Hoje é dia de comer panetone, viu, Jota? Hoje é. Bom dia pra você, pro Edivar Santos, pra todo mundo que tá sintonizado aqui no Debate 98, pro nosso convidado. Muito obrigado por sua sintonia e audiência. Para os católicos é dia de São João Câncio. E parabéns pra Cláudia Raia, que tá fazendo aniversário. Nossa senhora, hein? Bom dia especial pro doutor Antônio do Vale hoje, tá acompanhando o nosso programa. Paulinha Nogueira, também ouvinte aí, meu amigo Zezé do Cartório, bom dia. E claro, cumprimentando o nosso convidado de hoje. Nós estamos recebendo o Brás Paulo de Oliveira Júnior, professor, vereador, ativista social. Bem-vindo, professor, bem-vindo aqui no programa mais uma vez, bom dia. Bom dia, alegria imensa estar com vocês. É muito bom poder debater, falar das coisas da nossa cidade e ter essa oportunidade num campo onde a gente tem aí uma polarização muito grande. Ter a diversidade de ideias, sinal de inteligência e riqueza. Bom dia a todos e já deixo aí um feliz e santo Natal a todas as famílias de Patos de Minas. Muito bem, professor. 8h11, Edivar, vai preparando já uma pergunta aí pro professor, vereador Brás Paulo, enquanto eu dou um recadinho da Minasaf Brasil, que é a empresa do Grupo Patense. Comunica a você que já é nosso associado, que além de desconto em clínica médica, laboratórios, dentista, supermercado, gás, óticas, agora também descontos especiais nas mensalidades do Colégio Marista. E mais, estamos com a promoção Indique e Ganhe. A cada pessoa que você indicar para fazer um de nossos planos, você ganha no fechamento do contrato uma mensalidade do seu plano destacada em seu carnê. E você que ainda não fez o plano de assistência familiar, procure uma de nossas unidades, faça um de nossos planos e ganhe também descontos especiais em nossos parceiros e também nas mensalidades do Colégio Marista. Minasaf Brasil, na Prefeito Camundim 984, Lagoa Grande, Patos de Minas. É anexo ao velório da Funerária Patense. Para contratar, 38238362 ou acesse grupopatense.com.br. 8h12, Edivar, vamos começar as perguntas, vamos bombardear aí o professor, vamos lá. Sim, ô Brás, tudo bem contigo? Bom dia. Bom dia. Bom, agora o que resta saber, vereador, é o seu futuro político, né? Ou da sua vida particular depois das eleições municipais agora desse ano de 2020. Como é que fica o cidadão Brás Paulo diante desse cenário, né, que estamos vivendo aí hoje? Olha, é uma sensação interessante, porque ao mesmo tempo que ninguém gosta de perder, óbvio, é uma sensação também de uma certa leveza e não há uma decepção, um arrependimento, porque
a gente continua atuando nas áreas que sempre atuou, sabe? É trabalhar pela comunidade, é trabalhar nas pastorais, nos movimentos, é trabalhar pela educação. A diferença é que você não tem um cargo mais ligado, no caso, ao município, né? Eu fui vereador, ainda sou esse restinho de semana, aí foram 8 anos. Então, 8 anos de muito trabalho, mas também 8 anos de um peso danado, porque não é fácil estar no legislativo. São demandas constantes, né? Celular ligado 24 horas. Então, aquela decisão, inclusive, de sair do legislativo e buscar o executivo, tinha a ver também com um pouco desse cansaço. Eu penso que tem hora que você tem que deixar para outros, criar novas oportunidades, aceitar novas demandas. E no meu caso, eu imagino que o meu foco nesse momento é a educação, é o trabalho de palestras, que hoje ele está acontecendo não presencial. E claro, a questão política nós estamos conversando, nós tivemos um grupo que trabalhou muito, que foi aguerrido, a vitória não veio, mas laços muito fortes foram criados, e caso esse grupo precise de mim, eu estou totalmente à disposição. E aliás, é fato e notório, Patos precisa ter representação tanto na Assembleia de Minas quanto na Câmara Federal. Nós temos que fazer dessa questão um mantra. Patos precisa de deputado estadual e federal, eu não tenho dúvida disso. Se vai ser o meu nome ou não, é indiferente, mas nós precisamos lutar para que esses nomes apareçam e que seja dentro de um consenso de grupos, é fundamental. O atual prefeito ele vai sentir na pele o que é não ter uma representação federal sua, da sua terra, priorizando aquilo que é próprio, principalmente do Alto Paranaíba. Você ainda permanece no Partido Cidadania ainda? Olha, a intenção é permanecer, fortalecer o partido, valorizar os que caminharam conosco, que é o Progressistas e o Democrata. Aliás, todos os 3 partidos elegeram vereadores. Então, tem o Ezequiel, tem o Vicente. Vitor Porto, né? E o Democrata elegeu 4. Então, quer dizer, nós temos uma base consistente e essa base ela vai colaborar e ajudar no governo do município, eu não tenho dúvida disso. Então quer dizer que a partir de agora, com todo esse cenário político, né, que se apresenta ao município de Patos de Minas, você colocaria seu nome, então, à disposição do seu partido para apreciação, para concorrer à Assembleia Legislativa de Minas Gerais nas próximas eleições? Tranquilamente. Sabe, uma coisa que a vida pública me ensinou é que nós não podemos ser omissos. E, por incrível que pareça, a vida pública ela não é feita de aplauso, ela é feita de objetivos. Então, nós que estamos na vida pública, nós que entendemos a importância, nós que sabemos como esse mecanismo funciona, ficar no banquinho só falando mal de político não resolve o problema da comunidade, não resolve o problema da sociedade. Se o prefeito hoje ele consegue inaugurar várias obras, se ele conseguiu inaugurar aí vários projetos, e alguns vão ser inaugurados pela futura administração, teve um trabalho político. É por isso que chama política. Nós não podemos nos envergonhar quando o trabalho é feito com ética, com honestidade. Ele não é perfeito, como nada nessa vida é, mas é preciso ter essa clareza. Nós precisamos de alguém na Assembleia, precisamos de alguém na Câmara Federal, nós precisamos novamente ter representatividade aqui no município de Patos. Aquele período em que nós tivemos uma presença muito forte, né, do Toninho Andrade, ela foi muito nefasta para Patos de Minas, porque ela trouxe para nós uma ideia de que nós somos o Noroeste. E isso nos tirou uma identidade que vinha desde sempre, que é fortalecer o Alto Paranaíba. E aí, o prefeito ainda saiu da Amapá, tirou mais uma força que nós tínhamos, que era a questão de ser protagonistas na região. Então, eu penso que essa nova administração, juntamente com outros grupos políticos, eles têm que retomar o Alto Paranaíba para aquilo que ele é de direito. Eu espero que agora a gente não deixe de ser Noroeste para virar triângulo, porque nós temos agora essa aproximação com o governador,
né, o atual prefeito tem essa aproximação. Eu espero que todos os grupos trabalhem para dizer, olha, nós somos Alto Paranaíba e nós precisamos valorizar tudo isso que nós conquistamos aí ao longo de décadas. Ô Braz, nessa última eleição, na eleição agora para prefeito, nós tivemos aí vários candidatos, né? Se todos esses grupos, você falou aí no seu grupo, tem os outros grupos, tem um grupo do prefeito eleito, e a gente sabe que alguns desses candidatos que foram candidatos a prefeito já se jogaram aí como candidatos a deputados, que entraram na disputa para divulgar o nome. Será que nós vamos ter novamente um punhado de candidatos a deputado estadual e deputado federal? E aí nós vamos ficar naquele mesmo problema de sempre, hein? Sem nenhum deputado federal eleito e com um deputado estadual só, como tivemos agora o doutor Eli na última eleição. Olha, é um risco real e isso é muito forte quando as forças políticas estão fragilizadas. E eu entendo que esse é um momento em que nós precisamos fortalecer grupos. Sabe, aquele que pretende de fato ser um candidato, o grupo que pretende de fato ter um protagonismo, ele não pode lançar uma campanha, ou pelo menos a intenção, faltando 5, 6 meses. Não pode ser uma coisa faltando 40 dias. Nós temos que pensar que começou 2021, indiferente do grau de pandemia, do que estiver acontecendo, estes grupos têm que conversar, essas pessoas têm que se alinhar, e mesmo que nós tenhamos vários candidatos, que é muito possível, mas é importante que nós tenhamos aqueles candidatos que tenham de fato a capacidade de atrair o interesse da população, porque no final das contas, quem elege é a população, e não só de Patos de Minas. E o que nos atrapalhou muito? Se você vai nos municípios vizinhos, a impressão que foi construída, principalmente no último mandato, é que Patos virou as costas para esses municípios, e muitos desses municípios eles estão pré-alinhados com outros que já são candidatos ou se pretendem candidatar. Então não adianta dizer que Patos, de forma solitária, fará deputados tanto na esfera federal quanto estadual. É um trabalho aí muito de conversar, de alinhar propostas, de conversar com tanto prefeitos eleitos quanto aqueles que também não ganharam. Se não criarmos uma conexão forte dos municípios do Alto Paranaíba e conscientizar que precisamos de gente nossa na Assembleia e na Câmara, nós vamos viver de pires, nós vamos viver passando prato, seja a atual administração ou outra, porque não é razoável pensar que alguém que teve votos majoritariamente em Uberaba, em Uberlândia, em cidades do norte do nosso estado ou no sul do estado, vão priorizar recursos e esforços num lugar onde ele teve 500 votos, aonde ele teve 1.000 votos. Eu estou sendo muito pragmático aqui. Um dia eu falei isso para uma pessoa, a pessoa danou comigo, falou, a política não podia ser assim. De fato, não podia, mas é assim que ela é no momento, infelizmente. Bom, 8h21, o Matheus está preparando uma pergunta ali para você responder depois do intervalo, mas eu vou dar um recadinho antes. Olha, atenção você consumidor, a Tengás é uma empresa com mais de 20 anos no mercado em Patos, hein? Agora com uma super inédita promoção Mega Gás. A partir de agora, você compra seu gás de cozinha pelo 3823-3131, é o Disque Gás, 3823-7179 ou pelo aplicativo Ultragás. Ganha na hora uma raspadinha de prêmios. Entre os vários prêmios, você concorre um carro Renault 0 km e uma viagem para o Nordeste. Comprar seu gás e ainda concorrer a um carro 0 km somente na Tengás. Disque Gás 3823-3131, 3823-7179 ou pelo aplicativo Ultragás. A Tengás está na Avenida Fátima Porto, em frente ao Marte Minas. Lá você compra seu gás e sua água mineral com preço especial. 8h22, qual a pergunta que estaria pronta para o Braz responder depois do intervalo, Matheus? A respeito até mesmo desse assunto que o Braz entrou em questão, a gente sabe que o prefeito José Eustáquio fez um bom governo em meio aí às adversidades, primeiro com o Pimentel, agora com a pandemia, enfim, mas ele esqueceu de fato dessa questão da regionalização. Ele governou Patos de Minas e fez com que Patos de Minas se tornasse
uma cidade murada. Esqueceu que as cidades da região dependem da nossa cidade, e a nossa cidade depende dessas pessoas que vêm para cá, porque impulsiona o comércio, elas compram, elas visitam a nossa cidade, elas usam dos nossos serviços. Aí agora, recentemente, teve uma especulação aí, até o próprio prefeito disse que se interessa em candidatar para deputado. Aí eu quero saber a opinião do Brás. Isso evidentemente vai prejudicá-lo. Será que ele vai conseguir apoio de algum prefeito da região? Afinal de contas, teve toda essa situação com a Amapá e, além disso, também quero que o Brás responda uma outra questão com relação à deputada Grace Elias, que fez toda aquela movimentação com relação à BR-365 e, recentemente, acompanhando as redes sociais dela, eu vi que ela acompanhou o presidente da República em uma visita em que anunciou ali o assaltamento, né, da BR-367 entre Jacinto e Salto da Divisa. Ela junto com ele, tirou foto e tal. Será que a deputada ela está esquecendo da nossa região ou ela está visando a sua reeleição porque ela está visitando todas as regiões do estado? Bom, primeiro, Braz, vamos fazer o segundo, dividir aí, porque nós temos que fazer um intervalo. Responda para nós aí, por favor, a primeira pergunta com relação ao prefeito, por favor. Olha, o prefeito José Eustáquio é uma pessoa agradabilíssima, né? Numa confraternização, num momento mais tranquilo. Como administrador, eu não posso reclamar no sentido da boa intenção dele, mas politicamente falando, aqueles que o apoiaram ficaram todo mundo com o pires na mão, porque muitos que esperavam uma atuação mais política do prefeito, que tivesse uma atuação mais ousada no município, que tivesse aí de fato feito os devidos contatos, que tivesse já alinhado, para que se ele quisesse ser o candidato natural a deputado federal, como foi o Antônio do Vale algumas décadas atrás, o que você faz? Você fortalece o seu grupo, você fortalece os municípios à sua volta, você não fica criando expectativas se vou ou não vou ser prefeito, porque há um ano e tanto atrás ele falou que não seria mais candidato, depois faltando uma semana falou que queria o cargo, depois que uma candidata já tinha deixado de ser candidata vereadora para passar a ser candidata, né, pré-candidata a prefeita, então foi tudo errado. Então é claro que qualquer um pode se candidatar a qualquer cargo, desde que esteja devidamente ok com a justiça, mas eu entendo que o atual prefeito vai tentar colher o que ele não plantou. Ele não conseguiu colher dentro do partido dele, ele foi para o lado oposto, né? E que não sei se esse grupo vai continuar estruturado, o grupo que ele apoiou para prefeito, porque nós sabemos e percebemos o quanto que aquilo ficou fragilizado. Importante a participação, mas caminhou para o lado oposto. E observando todo o contexto político de Patos, se cada um ficar fazendo pirraça no seu canto, nós vamos fortalecer justamente aqueles candidatos que vêm de fora. Então ele pode ser candidato? Óbvio que pode, é direito. Será no partido dele atual? Dificilmente, o que ainda dificulta mais ainda, a não ser que ele vá, de repente, ser o candidato junto ao atual prefeito. Pode ser que ele tenha alinhado, né? Porque o grupo do atual prefeito, quando eu digo prefeito eleito, ele é um grupo que tem uma estrutura financeira fantástica, é um grupo que tem uma capilaridade muito grande em termos regionais por causa das empresas que o apoiam, mas daí a pensar em termos de grupos políticos puros, natos, como nós temos o hábito de conhecer, eu acho muito difícil, extremamente difícil. E eu vou dar um exemplo aqui, ao você observar o que foi a candidatura do Pedro. É um caso muito similar, muito parecido. Não na questão do governo, que saem com perspectivas diferentes, mas da questão dos grupos de apoio. O indivíduo, por melhor que ele seja, ele precisa ter apoio. Ele precisa ter pessoas que vão caminhar, vão viajar por ele, que vão pedir em nome dele, né? Quem seria esse grupo do atual prefeito? Quem são as pessoas? Quem são os partidos? Quem são aqueles que realmente vão investir tempo e recursos trabalhando por alguém que durante 4 anos não se mobilizou em nenhuma questão que fosse a nível regional? Então isso é uma questão a se ponderar, né? Então eu deixo essa questão no ar,
mais como uma provocação do que como uma certeza. Repito, candidato por candidato, qualquer um pode ser. Agora, com uma perspectiva maior e de vitória, tem que reunir as condições, porque se não reunir as condições, é uma candidatura apenas para fazer volume diante das outras. E isso não tem sentido para Patos de Minas. Muito bem, 8h28, daqui a pouco nós vamos voltar. Eu peço, Braz, uma paciênciazinha aí, viu, Braz? Nós temos que fazer um intervalo. Tranquilo. Vamos voltar já para assuntos polêmicos, para responder essa pergunta do Matheus sobre a Grace Elias, a deputada por patrocínio. Vamos falar também sobre a redução de salário e número de vereadores, né, Matheus? Que é um outro assunto polêmico demais. E eu quero também a sua opinião com relação àquele depoimento do Bosquinho, com relação a essa seletiva que foi feita aí pelo prefeito para os cargos de secretários. Eu quero a sua opinião daqui a pouco e também queremos a opinião do ouvinte, 991050439, o WhatsApp para o ouvinte participar conosco aqui do nosso programa. Vamos fazer um intervalo então? 8h28, voltamos já. Debate 98 retorna daqui a pouco. Aguarde. Minas é do tamanho dos mineiros e do tamanho da vida dos mineiros. Ainda passamos por momentos difíceis, mas a vida aos poucos vai mostrando novos caminhos, nas cidades e no campo. Minas fez um planejamento eficiente. Antes do primeiro caso, tomou providências imediatas e fechou as divisas. Para não faltar atendimento, vimos dobrar o número de leitos de UTI no estado. Novas vagas foram abertas em municípios que antes não tinham. Minas comprou os respiradores mais baratos do país. Hoje, somos o estado com os melhores resultados no combate à pandemia, com a menor taxa de mortalidade do país. E também o primeiro a ter um programa de retomada consciente, porque trabalhamos com respeito e responsabilidade. Ainda vai levar um tempinho para tudo voltar, mas vai voltar melhor, porque juntos a gente aprendeu a se cuidar mais. A se amar mais. Por isso viva, cuide, proteja-se. Minas tem uma força que só a gente tem. A grandeza do mineiro. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. Tem gente que acha que nós somos um banco, mas somos muito mais. Nós conhecemos a força da cooperação há 27 anos e trabalhamos para oferecer aos nossos cooperados uma forma justa de cuidar da sua vida financeira. Por isso, não é por acaso que alcançamos a marca de 4ª maior cooperativa de Minas Gerais em patrimônio líquido no ranking do Sicoob. E estamos entre as 50 maiores do Brasil. Sicoob Credicopa, mais que um banco, a nossa cooperativa de crédito. Nossa satisfação. Tá barato demais. Devassa Latão 2,98, Coca-Cola 3 litros 6,97, Carvão Mineiro 3 quilos 8,79, linguiça para churrasco Perdigão 12,99 o quilo, peru Seara 15,98 o quilo, colchão mole 28,98 o quilo, aberta aos domingos. Novo Moderno, Rua Genor Maciel 3, na Praça do Mercado. Aproveite a semana maluca da Unicalçados. Descontos de 10 a 60% à vista. Venha, é pra você e pra toda a sua família. Uma loja diferente, feita pra você, no centro de Patos de Minas. Unicalçados, faça o crediário próprio sem burocracia, sem entrada. Unicalçados, toda loja em 10 vezes sem juros no cartão ou crediário, à vista, com aquele desconto especial. Aproveite. Unicalçados, antiga Eliara Calçados, na Rua Olegário Maciel 291 Centro, 3821-3497. A Empresta tem um recado para você, aposentado e pensionista do INSS. O governo aumentou sua margem para 35%. Isso mesmo que você ouviu. Muito mais dinheiro no seu bolso, com as melhores taxas do mercado, rapidez, segurança que só a Empresta tem. Faça seu empréstimo e venha conferir as condições especiais que preparamos para você. Aproveite esta grande oportunidade. Rua Olegário Maciel 83, Centro-Fone 3821-7974 e WhatsApp 99140-6400. Empresta Patos e Minas. Consulte condições. Rádio Clube. Os assuntos que estão na boca do povo estão no ar. Voltamos a apresentar Debate 98. Momento Unipan. Matrículas para o ensino médio Unipan estão abertas. Os estudantes já podem garantir uma vaga no colégio universitário com os mesmos valores de 2020.
O Colégio Universitário do Unipan está preparado para receber novos alunos. As matrículas já podem ser realizadas sem reajuste para 2021 na Secretaria Acadêmica da instituição. Ao longo do ano, o ensino médio oferecido pelo Unipan se destacou ao retomar as aulas rapidamente após o início do distanciamento social, provocado pela pandemia da Covid-19. Isso permitiu aos alunos o acesso a um ensino de qualidade em regime remoto durante toda a pandemia e impediu que ficassem prejudicados com relação ao aprendizado e à preparação para os vestibulares. Inclusive, isso resultou em um grande índice de aprovação dos alunos em processos seletivos, como realizado pelo próprio Unipan, por exemplo. O colégio universitário também se destaca pelo seu corpo docente, composto em sua maioria por mestres e doutores, e pela adoção de um dos melhores sistemas didáticos do país, o sistema de ensino Aridsa. Outro diferencial é a infraestrutura do campus, que proporciona aos alunos acesso a espaços como laboratórios, bibliotecas, sala de aula invertida e complexo desportivo. Para vivenciar o ambiente universitário durante o ensino médio e se sentir preparado para os desafios da graduação, basta se dirigir até a Secretaria Acadêmica do Unipan, localizada no Bloco A, com a certidão de nascimento do aluno, CPF-RG do aluno, CPF-RG dos pais responsáveis, comprovante de endereço atualizado e efetuar a matrícula. O valor da mensalidade também não sofreu reajuste e é de R$ 759. Para mais informações, ligue 3823-0121 ou acesse ensinomedio.unipan.edu.br. 8h34, você quer comprar, vender seu imóvel? Dornelas Imóveis, endereço certo. Compra, venda, construções de casas, apartamentos, lotes, sítios, fazendas em Patos e região. Dornelas Imóveis, na rua Santo Agostinho, 83, Vila Garcia. E o lançamento Residencial Grand Prix 2, é prédio com elevador, pronta entrega, apartamentos com 3 quartos, sendo suíte, sala, copa, cozinha, 2 vagas de garagem, sacada, porcelanato, bancada em granito, gás canalizado, aquecedor solar, esquadrilha de alumínio, prédio sempre partilhado. Pagamento facilitado diretamente com a construtora Financiamento. Rua do Limão, esquina da Santo Agostinho, Vila Garcia. Informações e vendas 999750403, 999750493. Quer comprar, vender seu imóvel? Acesse dornelesimóveis.com.br. Ô, Matheus Alves, aqui o povo fala, né? Tem vez, tem voz. Fala, rapaz. Vambora. E o povo tá falando muito, viu? Falando mal ou falando bem? Tá elogiando, tá fazendo pergunta. Vamos lá. O Cristiano. Bom dia, jornalista, apresentador e comentarista Matheus Alves. Sabe as palavras do Brás Paulo? Patos de Minas é Alto Paranaíba. E ele falou certo, na minha opinião. É preciso promover a integração regional do Triângulo Alto Paranaíba e Noroeste Minas. E nesse sentido, a duplicação da BR-365 de Uberlândia até Patos de Minas é o fator que impulsionará o desenvolvimento social e econômico. A Maria José participando, bom dia, Brás. Se você for candidato para deputado e ganhar, o que você fará para a nossa cidade e região? E o que os outros não fizeram? Ela está participando aqui, ó. Tá aqui o André Matheus, bom dia. Pergunta o vereador se essa ideia da divisão e subdivisões é um pouco desnecessária. Se é Alto Paranaíba, Noroeste ou Triângulo. Fazendo parte do Triângulo, iremos ganhar bem mais unidos com patrocínio Uberlândia e Uberaba. Não é um pouco desnecessária? Tá aqui a participação do André, o Sebastião. Qual a sua avaliação da administração do prefeito Zé Eustáquio? O Luiz Henrique no WhatsApp do Sebastião, né? Sim. O Zé Eustáquio foi traído inclusive por você? Ele não seria o melhor nome para a reeleição? Aqui a pergunta do Luiz Henrique. O João participando também. A Lucimar, falam que a vacina está chegando, mas na verdade está vindo de onde? Da China? Onde foi fabricada? Se foi da China, vocês teriam de coragem de se vacinar? Ela está participando aqui, o assunto não tem muito a ver com o que a gente está falando. Mas a gente registra porque o canal é aberto para ouvinte, né, Jota? É verdade. A Marlene, parabéns, Brás Paulo, você falou tudo. Votei no Zé Eustáquio, para mim foi um fracasso. Não voto nele nunca mais. Alessandro Gatão também na sintonia. A Angelita Fernandes também participando. Ontem, por volta das 4h10, tinha um casal de venezuelanos no semáforo da Avenida Fátima Porto com a rua Teófilo Otoni. Imagino eu que seja o casal que estava na Paracatu e desceu ali para Fátima Porto, né? A gente está ao vivo também pelo Facebook, por lá você acompanha em som e imagem a nossa transmissão e a nossa conversa com o Brás Paulo. Beleza, 8h37, a Minasaf Brasil, a empresa do Grupo Patense, comunica você que já é nosso associado, que além de descontos em clínica médica, laboratório, dentista, supermercado, gás, óticas, agora também descontos especiais nas mensalidades do Colégio Marista. E mais,
Estamos com a promoção Indique e Ganhe. A cada pessoa que você indicar para fazer um de nossos planos, você ganha no fechamento do contrato uma mensalidade do seu plano destacada em seu carnê. E você que ainda não fez o plano de assistência familiar, procura uma de nossas unidades, faça um de nossos planos e ganhe também descontos especiais em nossos parceiros e também nas mensalidades do Colégio Humanista. Minasaf Brasil, Prefeito Camundim 984, Lagoa Grande, Patos de Minas. É anexo ao velório da Funerária Patense. Para contratar, 38238362 ou acesse grupopatense.com.br. Ô, meu amigo Braz, vamos lá. Você ouviu aí os ouvintes, né? Dando opiniões, elogiando, criticando. Você quer falar alguma coisa aí, Braz, com relação a isso? Quero rapidinho. Eu não guardei os nomes, mas eu quero guardar o centro da questão. Sim. É importante termos essa parceria com Noroeste, Triângulo, mas sem perder a identidade de Alto Paranaíba. Quem não tem identidade não tem voz. Quem não tem identidade não tem voz. Se nós tínhamos há algum tempo grandes nomes da política que estavam nos representando enquanto secretário, senador, vice-governador, deputado federal, estadual, presente no Estado, na administração, presente na administração a nível federal, isso dava repercussão. Agora, quem é um nome de Patos de Minas presente na administração federal? Quem está na administração estadual? Quem é a pessoa que termina o trabalho dele em Belo Horizonte ou Brasília e volta para Patos para descansar? Não tem. Por quê? Porque nós não temos a identidade. Porque aí quando alguém coloca alguém de uma cidade do Noroeste, fala assim, o Noroeste está representado. E entende que o Noroeste está representado por alguém que foi determinado, por exemplo, por Paracatu, com todo respeito que eu tenho por Paracatu. Ou seja, nós precisamos entender que ter a nossa identidade regional deveria ser algo fundamental, porque isso nos fortalece para que possamos conseguir ter a representatividade. Com relação Braz, se você for candidato, for eleito, é muito sim. Mas o que é o papel tanto de um deputado federal quanto estadual nas suas esferas de atuação? É atender às demandas da sua região. Ô Braz, mas constitucionalmente esses papéis são mais nobres, né? Porque você deveria olhar o estado inteiro. Claro que sim. Quando você está falando de leis, quando você está falando de prioridades, quando você está falando de demandas que são legislativas. Mas quando você está falando de emendas, quando você está falando de recursos, quando você está falando de prioridades, os deputados naturalmente vão priorizar suas bases, e aí é só você observar as regiões que têm representação e as que não têm, quais que são mais bem assistidas. Há não muito tempo atrás nós tivemos alguns milhões de verbas colocadas para os deputados e que Patos passou ao largo. Por quê? Porque não tinha deputado. Então a gente tem que ter essa clareza. Agora, com relação a... Não sei se você já quer que fale sobre a questão da Grace Elias. Pode falar, vamos lá. Isso. A Grace Elias é uma pessoa que nós temos uma certa convivência. E sempre que nós precisamos em Patos da atenção dela, ela foi extremamente solícita. Ela foi extremamente rápida em pelo menos dar uma resposta. E do ponto de vista, aquele que eu acabei de falar, do ponto de vista legislativo, do ponto de vista da identidade que cada deputado, como um vereador, faz e se identifica, e me parece que a deputada escolheu dois caminhos. Um é a atuação na saúde e o outro é na questão ligada ao transporte. Então é muito claro que ela deve recorrer ao DENIT, ao Ministério dos Transportes, e quando ela consegue um recurso, esses recursos eles se tornam importantes, aí sim, não só para uma região, né, no caso uma cidade, mas para uma região macro, porque quando a gente fala, por exemplo, da duplicação da 365, que me parece que não vai ser bem uma duplicação, mas vão ser, em alguns locais cirúrgicos, nós vamos ter uma ampliação das vias de maneira a facilitar o trânsito, que já é alguma coisa. Isso vai ter um reflexo não só na cidade, mas tem um reflexo a nível regional. Observa que quando a gente concluiu ali a estrada da Serrinha, nós já mudamos o fluxo de trânsito. Sabe, mudamos ali. Por quê? Porque as pessoas muitas vezes elas vão preferir entrar pela Serrinha do que pegar uma JK. Então, quando nós fazemos um melhoramento numa pista, né, numa rodovia da extensão que é a 365, e outras, a gente tem que ter um olhar global.
a Grace Elias virá a Patos pedir votos? Com certeza. Ela tem apoiadores aqui? Tem também. Mas isso não vai inviabilizar que os nossos grupos trabalhem para construir nomes de consenso e que sejam possíveis de serem eleitos. Porque nós sabemos que lá na Câmara, tanto na Assembleia quanto na Câmara Federal, nós falamos em bancadas. Existem as bancadas partidárias e existem as bancadas por afinidade, inclusive bancadas regionais. Então, é preciso fazer com que essas bancadas trabalhem juntos. Então, se nós temos deputados eleitos, de fato, do Noroeste, do Alto Paranaíba e do Triângulo, eles precisam trabalhar juntos naquilo que é próprio da nossa região. O meu sonho é ainda ver em vida a 352 asfaltada. É uma obsessão que eu tenho com aquilo ali. Quem sabe, agora, com esses novos investimentos planejados para 2027, nós não tenhamos esse asfalto colocado. E se vier da mão da Grace Elias, está ótimo, está de parabéns. Eu penso que nós não podemos ser exclusivistas. Não, isso aqui é uma área só minha. Não, é quem puder fazer que faça primeiro. O que não inviabiliza, repito, a construção de nomes com a identidade aqui do Alto Paranaíba. E se o nome melhor for de um outro município, vamos nos unir e apoiar. Eu queria que fosse de Patos. Mas se não der para ser, não tem importância se o nome vier de Presidente Olegário. Mas precisamos de representação a nível regional. Enquanto a população não entender isso, pode acontecer o que for, pode ser o prefeito que for, nós estaremos extremamente amarrados, infelizmente. É isso aí. Bom, Divar, prepara aí uma pergunta. Olha, atenção, você, consumidor, a Tengás, uma empresa com mais de 20 anos de mercado em Patos, agora com uma super inédita promoção Mega Gás. A partir de agora, você compra seu gás de cozinha pelo Disque Gás 3823-3131, 3823-7179 ou pelo aplicativo Ultragás. Ganha na hora uma raspadinha de prêmios. Entre os vários prêmios, você concorre a um carro Renault 0 km e uma viagem para o Nordeste. Comprar seu gás e ainda concorrer a um carro 0 km somente na Tengás. Disque Gás 3823-3131, 3823-7179 ou pelo aplicativo a Tengás fica ali na Avenida Fátima Porto, em frente ao Marte Minas. Lá você compra seu gás e sua água mineral com preço especial. 8h44 à disposição aí o Brás Paulo, vamos lá. Pois é, Brás, é o seguinte, eu gostaria que você falasse pra gente sobre o desempenho do seu partido Cidadania na Câmara Municipal. Eu vou só citar aqui alguns nomes, né? Porque eram pessoas que são pessoas que se colocaram aí como candidatos a vereador, que bons nomes, né? E puxador de votos, como, vou citar alguns, tá, gente? Carla Bel, o Elis Martins, o Ivanildo, o Zica, quem mais? O Zé Mauro, que não foram eleitos. Nós tivemos aí o Vitor Porto, né? E o Cabo Batista, que foram eleitos. E o Cabo Batista. Cabo Batista, né? Eu queria que você, eu estou citando aqui alguns nomes que eu me lembrei aqui agora. Eu queria que você falasse sobre o desempenho do Cidadania nessas eleições, já que você, que seria, obviamente, assim, o nome de maior expressão dentro do partido, e resolveu não sair candidato a vereador, sair a vice-prefeito. Você acha que o desempenho foi aquilo que se esperava? Poderia ter sido melhor, fazendo mais vereadores em Patos Minas? E em cima disso também eu gostaria que você falasse sobre a posição do Cidadania a partir de agora frente à nova gestão. Bom, eu peço mais que você acelera aí, Brás, para dar tempo da gente fazer mais uma pergunta. Nós já estamos em cima da hora. Ok, então, o Cidadania, ele fez o melhor que pôde num contexto que foi imprevisível, né? Haviam partidos aí imaginando que iam fazer 8 candidatos, fizeram 4. Nós gostaríamos de fazer 4, fizemos 2. Tinha gente que achou que estava eleito e não fez nem legenda. Foi uma eleição completamente atípica. Foi a primeira eleição depois do fim das coligações. E o fim das coligações mostrou que quem não tiver uma estrutura de partido bem feita não vai conseguir eleger. Eu não acho que faltou por parte do Cidadania, mas eu acho que esse novo movimento que aconteceu, ele foi surpreendente para todos os participantes. Você vai ver que teve vereador eleito com 700 e poucos votos. É algo bem
inimaginável se fosse na última eleição. 700 e poucos votos e teve vereador que foi eleito. Muito bem. Matheus, deixa uma pergunta pro Braz responder depois do intervalo. Braz, a gente sabe aí que durante um tempo, até o prefeito eleito, ele fez parte dessas campanhas, recolheram assinaturas, fizeram movimentações ali no galpão do produtor rural, aqui no Olegário Maciel com a Major Gotti, enfim. Até na Fenamilho cercava o povo para poder assinar aquela lista para redução de salário de vereadores, redução do número de vereadores. Algumas dessas pessoas que estavam à frente desse movimento foram eleitas, até o prefeito estava junto também, foi eleito também. Como que você avalia isso agora? A Câmara teve uma certa renovação. Você acha que isso poderá ser pautado? Ou caiu por terra? Afinal de contas, eles já foram eleitos. Bom, daqui a pouco você responde. Você responde daqui a pouco, depois do intervalo. Olha, se quer comprar, vender seu imóvel, Dornelles Imóveis, compra, venda, construções, casas, apartamentos, lotes, sítios, fazendas em Patos e região. Lançamento Dornelles Imóveis, Residencial Grand Prix 2, prédio com elevador. Pronta entrega, apartamentos com 3 quartos, sendo suíte, sala, copa, cozinha, 2 vagas de garagem, sacada, porcelanato, bancada em granito, gás canalizado, aquecedor solar, esquadrilha de alumínio, prédio sempre partilhado, pagamento facilitado diretamente com a construtora Financiamento, Rua do Limão, esquina da Santo Agostinho, Vila Garcia, informações e vendas, 999750403, 999750493. Quer comprar, vender seu imóvel, acesse dornellesimóveis.com.br. 8h48, voltamos já. Debate 98 retorna daqui a pouco. Aguarde. Rádio Clube. Mensagem de Elmiro Nascimento. Amigos de Patos e região, que o alvorecer desse novo ano nos possibilite muitas realizações para o bem comum, trazendo alegria e prosperidade. Por isso, desejo a todos boas festas e feliz ano novo. Aos domingos, de 6 às 7 da manhã, Manhã de Domingo, com o Momento de Paz. Apresentação, Daniel Araújo. Oferecimento, Eletropatos, Avenida Piauí 507. Sono Clean, acabe com seu problema de sono. Ligue 3820-1079. Você, produtor rural, que deseja adubar a sua lavoura, a Valoriza possui o fertilizante organo-mineral Forte OM, que combina macro e micronutrientes com matéria orgânica, formando o pelete perfeito. Forte OM, mais que nutrir, é ir além. Manhã de Domingo e Momentos de Paz, todos os domingos na Clube. Chegou a hora de fazermos a nossa parte pelo futuro de nossa cidade. Colabore com a coleta seletiva. Todos precisam ajudar. Separe seu lixo em seco e úmido e deposite no container mais próximo. Coleta seletiva, uma realidade em nossa cidade. Prefeitura de Patos de Minas e Concerbras. Mais informações 0800 945 3000. Natal e vestir uma roupa nova é sempre muito bom. O astral se renova, a gente se sente bem, parece que tudo fica mais bonito. Sinta-se bem comprando roupas para você e toda a sua família neste Natal na São Paulo Jeans. Aqui você encontra calças a partir de R$ 52,90, bermudas a partir de R$ 59,90, camisetas a partir de R$ 49,90 e muito mais. Venha nos visitar, estamos em 2 endereços: Rua Major Gotti 899-38210252 e Prefeito Camundinho 530 38219868. São Paulo Jeans, tudo a ver com você. O contato com o estúdio da Rádio Clube 98 mudou. Ligue 3818-1798 e participe da programação. Anote aí, 3818-1798. Esse é o seu canal. Rádio Clube 98, a marca da informação. Rádio Clube 98. Os assuntos que estão na boca do povo estão no ar. Voltamos a apresentar Debate 98. 8h51 em Patos de Minas. Saia da rotina, venha saborear as mais variadas iguarias com preços mais populares. Conheça as novidades da Cafeteria Santiago, a mais nova da cidade, Olegário Maciel 206. Ô, Matheus, 30 segundos pra você e 2 minutos pro Braz responder sua pergunta. Faz só uma análise rapidinha aí. Ô, Braz, teve aquela situação toda assim do pessoal se reunir para recolher assinatura, para reduzir o salário dos vereadores, o número de vereadores. Agora, grande parte daqueles que estavam à frente foram eleitos. Você acha que isso vai ser pautado? Qual a sua opinião?
Rapaz, isso na verdade foi uma grande cortina de fumaça, né? O esporte preferido do brasileiro é falar mal de político. Mas normalmente aqueles que falaram não participavam da Câmara, não conheciam, não sabiam de nada e agora vão conhecer a realidade. Talvez um ou outro que vai optar por uma visão um pouco mais demagógica vai tentar colocar esse tipo de projeto, vai tentar alinhar isso, talvez vai insuflar a população, mas a verdade é que o trabalho político, esse de gabinete, ele não foi feito para ser voluntário na acepcia da palavra. Porque se a pessoa, por exemplo, tem grandes recursos e não tem necessidade do salário, ele normalmente vai ter outras funções e responsabilidades. Nós tivemos candidatura voluntária em Patos, ela não teve nenhum tipo de reflexo real em termos de votos. Aparentemente deveria ser uma campeã de votos. Quem foi o campeão de votos? Quem já mostrava um trabalho na própria comunidade. Foi o João. Então, dito isso, eu não vejo muito fruto nisso. Eu posso até discutir questão de redução de salário, mas reduzir vereador é uma certa hipocrisia, porque você não reduz o valor que é repassado à Câmara. Da mesma forma, um número menor de vereadores faz com que o controle do executivo seja maior. Você corre o risco de ter o vereador biônico, que é aquele que ele é eleito representando determinada empresa ou um determinado grupo específico, inclusive com complemento de salário, se o salário, por exemplo, for muito pequeno. O salário do vereador ele tem um valor um pouco melhor, que é melhor do que o que em geral nós temos por aí. E se a gente vai pensar, tem vereador que trabalha, tem outros que não, ok. Mas é para garantir a independência do voto. Lugares onde você tem o inverso disso, nós não demonstramos uma melhor qualidade na produção e na qualificação daqueles que são eleitos. A minha opinião, a princípio, é essa. Pode mudar no futuro? Pode. Mas eu acho muito difícil esse tipo de proposta vingar, porque ela não muda na prática nada na cidade, talvez piore. Ô Braz, vamos pra gente finalizar a questão desse processo seletivo do novo prefeito. Você tem opinião formada sobre isso? 2 minutos para você responder, por favor. Olha, ao mesmo tempo que eu entendo que é uma inovação, isso não tira a responsabilidade que esses cargos são de livre nomeação do prefeito. Então, aquilo que muitos falaram se confirmou. Apareceram nomes novos? Apareceram. Parabéns para eles que chegaram. Mas outros nomes nós já sabíamos que iria estar ali por uma questão de confiabilidade. Quando alguém pergunta, mas por que o secretário não é um concurso? Porque não pode ser um concurso. O prefeito eleito, ele tem que ter a liberdade tanto de chamar quanto de mandar embora. Ele tem que ter, de fato, uma voz ativa sobre o secretário. Ele não pode ser refém de um secretário. Se nós tivéssemos uma administração onde o secretariado, primeiro e segundo escalão, fosse concurso público, não precisava nem ter prefeito, escolher um gerente, ele não governaria. Então, talvez essa questão da forma, né, de processo seletivo seja para criar uma escora para o prefeito se sentir um pouco mais livre, ou para demitir, ou para chamar, ou para dizer que não fui eu que escolhi, foi o processo, mas no final das contas, não tem jeito. Quando alguma coisa dá certo, é porque alguém é capaz, e quando deu errado foi o prefeito. Isso aí a gente sabe, na política funciona assim. Muito bem. Então, assim, eu vejo como uma iniciativa, mas também não acho que seja o grande diferencial. O grande diferencial nós vamos ver daqui a 1 ano em como vai estar a cidade. Todo esse outro resto, galera, isso é só perfumaria. Na prática isso não vai mudar muito. Muito bem. Nosso tempo já esgotou. Participações aí, rapidinho. Participação aqui no nosso WhatsApp, deixa eu ver aqui, vem cá, rapidinho. Já acabou, viu? Já acabou. O Gilmar tá aqui perguntando, e as obras da UFA? A conclusão das obras do prédio na região dos 30 Paus seria a obra prioridade Patos de Minas, por seu papel de inclusão social via formação universitária de qualidade. O Márcio tá aqui, parabéns, Braz, você mostra que está preparado a ser o nosso representante como deputado. Patos acima de tudo, e que a população entenda que precisamos eleger gente nossa. Desde já vamos nos unir. Tá aqui também a participação do Sebastião dizendo: fenômeno na política de Patos, prefeito, vice-governador, senador, ministro da Agricultura, vice-presidente Semig, presidente Codemig. Luiz Henrique tá aqui dizendo. Alessandro Gatão participando também sobre a 365, sempre passei por ela.
E ontem, vim de Uberlândia, notei o grande fluxo de veículos e ainda com bastante buracos e asfalto muito irregular. E digo à candidata Grace Elias, sozinha não irá conseguir ir. O objetivo tem que pegar todas as cidades, lideranças municipais, federais e estaduais de Uberlândia, Montes Claros, e fazer uma reivindicação organizada de paralisação em todos os trevos das cidades da 365, para chamar a atenção do governo federal para a 365 por 1 hora fazer protesto. Ele dizendo que o protesto vai solucionar aí e chamando a atenção. A Não dá mais tempo. Participando, e o Edmar de Marzinho também. E o Braz, rapidinho, o Jota. O Falcão, durante a campanha dele, não dá tempo. Atacou Beia Braz, atacou Arnaldo Amarildo, Pedro Lucas, Marcelo Levino, atacou aqueles que já tinham ocupado um cargo. Agora, depois da primeira entrevista dele em coletiva, já disse que quem passou já pela prefeitura tinha que ser respeitado. Ele adotou outro discurso. Falcão é hipócrita, sim ou não? Só isso. 1 minuto para você, meu amigo, já aproveitando e despedindo, Braz. O Falcão, ele surfou na onda. Então, ele vai usar aquilo que for favorável para ter o apoio popular. Teve uma votação expressiva, vai ter um colchão de voto para governar bem durante um ano. Se ele conseguir bem nesse primeiro ano, ele escapa. Agora, se o negócio não for bem nesse primeiro ano, ele vai ter muita dificuldade. Agora, o que se fala em campanha, eu nem coloco em mérito, porque aquilo foi questão de marqueteiro. Aquilo nem é o Falcão, aquilo é marketing. Então, eu nem levo isso em conta. Vida que segue. Grande abraço para você, muito obrigado, bom dia. Valeu, obrigado. Feliz Natal. Feliz Natal, galera. Um abraço pra você, Divar. Um abraço, meu amigo Matheus Alves. Até amanhã, Jota. Até amanhã, Divar. Até amanhã. Até amanhã, gente. Ô, Braz, só finalizando aqui, acho que tenho certeza que a sua caminhada junto com o Braz. Vambora. Se foi uma caminhada vitoriosa, pode ter certeza disso, viu? Grande abraço. Olha, agradecendo sua audiência, agradecendo os nossos ouvintes, em nome do Cicobi Credicop.